me chamo Maria Renata da Silva Nunes, faço parte do grupo composto por Ana Carolina de Castro Pinheiro e Marcos Vinícius de Jesus Silva. Somos estudantes do primeiro módulo de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí, campus Pedro II. E estamos fazendo parte do terceiro ciclo de palestra para a divulgação do conhecimento científico. A nossa apresentação é referente à disciplina de Projeto Integrador, no qual temos como professor o Willames Rodrigues de Nascimento Souza e como orientador o professor de Matemática Gilson Ricardo de Cardoso. Temos como tema a matemática associada ao uso do GPS no monitoramento remoto de caprino em uma escola agrícola em Pedro II. Então, antes de adentrarmos ao tema, vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, onde surgiu? O desenvolvimento na área começou logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1956 foi fundado um campo de pesquisa em inteligência artificial, no qual era definida como a engenharia que produz máquinas. Afinal, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial entende-se como um rumo da ciência da computação, na qual as máquinas realizam tarefas como aprender a raciocinar, assim como a mente humana. Podemos citar como inteligência artificial, por exemplo, o GPS. Sistema de posicionamento global. É um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição. Ele é formado por 24 satélites distribuídos em 6 planos órbicos. Ele foi desenvolvido pelos Estados Unidos e, a partir daí, ele começou a ser um sinônimo na tecnologia. Afinal, qual a função do GPS? O GPS ele tem como função fornecer informações de localização, ou seja, é dizer a um usuário onde ele está na superfície. Essa localização ela é captada por receptores GPS, onde são codificadas informações fornecidas a latitude, a longitude e a altitude. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre a matemática do GPS. Seu receptor GPS utiliza um princípio de material simples, chamado de trilateração, para localizar sua posição a qualquer hora, e também é utilizado um pouco de geometria analítica. Como vemos, as imagens em destaque que coloquei sobre um plano cartesiano na Terra e sobre um princípio de trilateração, identificando como vou falar agora. Se você já esteve perdido em algum lugar, você sabe que não é uma das boas sensações, né? Por exemplo, aí você pergunta para uma pessoa onde você está, essa pessoa possivelmente vai responder: você está a 10 km da cidade X. Claro que você pode estar a 10 km em qualquer direção da cidade. Então, é possível traçar um círculo para determinar a possível área em que você se encontra, e o mesmo pode ser feito com outros pontos de referência, no caso Y e Z. E assim faz a triangulação dos pontos para determinar exatamente sua posição. O sistema de GPS funciona da mesma forma, ou seja, que é o princípio de trilateração, como tem nessa primeira imagem, C1, C2 e C3, são 3 pontos de referência. Vou continuar agora falando um pouquinho sobre a geometria analítica. Como vemos na segunda imagem, temos um plano de coordenadas com 3 eixos, onde a origem do sistema é o centro da Terra. Agora eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o que está retratado nessa segunda imagem. Nesse sistema, pode-se perceber que o eixo Z será o eixo vertical, pois passa pelos polos e é orientado positivamente para o norte. O plano XZ será o plano do meridiano de Greenwich. O eixo X estará no plano equatorial. Então, vamos considerar que o eixo Y no plano equatorial com os valores positivos de Y, que passam pelos pontos que formam 90 graus, com a direção norte e com o eixo X. Expliquei um pouquinho sobre o que está nessa segunda imagem.
Então, todos esses receptores de GPS são construídos com múltiplos canais que podem receber e tratar sinais de pelo menos 4 satélites diferentes simultaneamente. Então, a superfície de uma esfera e um círculo se interceptam em 2 pontos, que pode calcular com precisão e escolher um ponto procurado. Dentre esses dois, basta apenas considerar a Terra como uma quarta esfera, pois um dos pontos estará muito longe da superfície, restando apenas o ponto que determina a posição do receptor. Dando continuidade ainda com a matemática envolvida no GPS, vou comentar um pouco sobre a matemática envolvida na agropecuária. Na agropecuária, pode ser de extrema importância o uso de cálculos matemáticos, que contribuem para aumentar o conhecimento nos sistemas de criação de animais. Ou seja, a matemática é de extrema importância em todos os aspectos. Precisamos da matemática para tudo, diretamente em nosso cotidiano para resolver tarefas precisas, e principalmente utilizados por criadores de animais, como, por exemplo, coloquei na imagem, na criação de caprinos. Por exemplo, para o criador fazer uma planilha com base no peso, na quantidade, nas vendas de caprinos, tudo isso utilizando apenas matemática básica, como, por exemplo, 15 vezes 50 diante do suposto vendido de cabras, por exemplo, em ano ou meses, enfim. Podemos utilizar a matemática de variadas formas na criação de animais. Por exemplo, o criador vai fazer uma planilha sobre vendas, ou sobre o sexo, peso, quantidade de animais, ele com certeza vai utilizar a matemática. Ela possibilita, no sistema de criação de animais, a identificação, a compreensão, uma qualificação no sistema, pois o uso de ferramentas matemáticas permite que teste a coerência de uma estrutura e de um funcionamento de um sistema de produção agropecuária de forma mais metodológica e rigorosa. Olá a todos, eu vou estar dando introdução ao contexto histórico a respeito da caprinocultura. O grupo Caprine representa os ibers, que são um grupo composto por ovelhas, cabras e bodes. As primeiras espécies de cabras e carneiros movimentavam-se em regiões montanhosas, especialmente as cabras, que é um fator que contribuiu tanto para o seu processo de adaptação climático, quanto na movimentação nas áreas íngremes. Além disso, as áreas montanhosas possibilitavam a proteção contra predadores, já que naquelas regiões se concentrava uma grande quantidade de animais selvagens. Os caprinos foram domesticados pelo homem há cerca de 12 mil anos atrás, especificamente nas regiões do Vale do Tigre e Eufrates, sudoeste asiático. O seu nome científico é Capra urcus. Foi um dos primeiros mamíferos utilizados na produção leiteira. Para Silva, um dos fatores relevantes para a domesticação dos caprinos foi a sua versatilidade, fácil manejo e possui adaptação a climas diversos. Por exemplo, o semiárido. Além disso, a caprinocultura faz parte de uma agricultura sustentável, segundo Silva, que tem um aproveito de 100% do animal. Nessa época de 12 mil anos atrás, a cabra foi também vista como um animal sagrado, porque ela produzia no seu estômago uma espécie de pedra chamada de bezoar. Essa pedra era utilizada para a criação de antídotos contra venenos e também na fabricação de chás. Quando a gente volta aqui para o Brasil, as raças de caprinos, elas remontam às raízes históricas do país,
que elas vieram junto com os portugueses no processo de colonização. E junto com eles vieram algumas raças que elas sofreram processos de adaptação e seleção natural. Esse processo se deu por conta de que saíram de países europeus frio para o Brasil com clima tropical. Esse translado só se deu por conta de esses animais serem de pequenos portes, tidos como dócil, que facilitou o translado dessas raças para o Brasil. E essa seleção natural também se deu por conta da mistura entre as raças. No que diz respeito à caprinocultura no Brasil, é também de grande importância socioeconômica para as regiões rurais, principalmente no Nordeste. E um fator importante aqui ser pautado é que os primeiros registros de cabra no Nordeste datam de 1535. Segundo dados apresentados no site da Embrapa de 2021, entre os anos de 2017 a 2019, houve um aumento de 36,8% no rebanho de caprinos. Entretanto, ainda segundo a instituição de pesquisa, cerca de 93% do rebanho encontra-se nas regiões Nordeste. Isso por conta da maior adaptação do animal na região semiárida. Trouxemos aqui a ilustração de um gráfico que foi feito pelo Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovino com base no IBGE. Se a gente for observar, o Norte ele concentra 188.650 cabeças de criações. No Centro-Oeste, 108.889. No Sul, 152.542. No Sudeste, 142.452. Já no Nordeste, é importante pautar que aqui entre 2006 a 2017, no Nordeste tínhamos 7.660.137 cabeças de criações. Bom, de acordo com o que observamos no gráfico, o Nordeste concentra uma grande quantidade de caprinos. Com isso, deparamos-se com alguns desafios na caprinocultura. Dos estudos levantados, a gente viu que, de acordo com Bruno Biagioli, a caprinocultura, em sua forma comercial, ainda é uma cultura nova no país, o que desencadeia algumas problemáticas. Uma delas é a falta de cooperação e coordenação na cadeia de produção. A caprinocultura não ser prioridade para a propriedade e para o produtor. E a principal delas é o acesso a informações técnicas dos produtores em relação aos seus rebanhos. Ou seja, falta dos produtores um investimento na criação de cabras, né, na sua criação de caprinos, e também uma priorização do mesmo nas suas propriedades. Uma das principais problemáticas também é a falta técnica dos produtores, de informações, de dados de natalidade, mortalidade, controle de rebanho, e tudo isso acontece com que falta uma melhor qualidade nessa produção e na criação de caprinos no Brasil. Quando a gente fala de sistema de caprinocultura, as principais informações que devem ser monitoradas no rebanho de caprinos são a genética dos animais, a higiene, o controle de natalidade e de mortalidade. Neste sentido, a caprinocultura se desenvolve em 3 sistemas. O sistema extensivo é quando o rebanho é criado de uma forma mais livre, em pastos amplos e sem grande monitoramento. No sistema semi-extensivo, já existe ali uma delimitação de local e de horários que esses animais vão ficar horas presos e horas soltos. Na produção intensiva, esses animais são criados geralmente em piquetes e currais com monitoramento de pasto, rações,
genética, higiene do local para uma melhor produção do mesmo. Bom, de acordo com o que foi levantado e estudado para a criação desse projeto, a gente fez a implementação de um questionário que foi aplicado em uma escola agrícola aqui em Pedro II, a Ecoescola Thomas A. Kempis. A gente observou através das respostas que eles escolheram o regime semi-extensível para a criação desses animais na escola. Ou seja, eles passam o dia a dia solto e no fim da tarde eles são presos. Já no que diz respeito à intuição desta criação, houve um desencontro de informações. Isso pode atrapalhar no aprimoramento da caprinocultura na região. Do mesmo questionário, a gente trouxe aqui 2 pontos importantes a serem citados que serviram de base para os nossos estudos do projeto. E a gente perguntou se já aconteceu caso de roubo de criação ou alguma cabra já se perdeu do rebanho. E eles responderam que sim. Também perguntamos se eles acreditariam que algum aplicativo que trabalhasse com o mapeamento de sua área de criação poderia contribuir com o melhor manejamento do rebanho. E a resposta também foi afirmativa. O uso da matemática e do GPS na caprinocultura poderia estar ajudando esses pequenos produtores, principalmente das escolas agrícolas, porque há uma falta de informações técnicas e um dos fatores que contribui para pouco aumento da produção de caprinos. Há também uma defasagem nos dados a respeito da produtividade e capacidade individual de cada animal. Essa defasagem poderia ser sanada com a base em dados matemáticos colhidos por programas como GPS, entre os dados citados, as taxas de nutrição, natalidade e mortalidade de cada um, o deslocamento dos animais e o comportamento em bando, dentre outros. Ou seja, o monitoramento poderia ser feito através de um aplicativo que ajudasse esses pequenos produtores a localizar os seus animais em caso de perda ou roubo. Também poderiam auxiliar eles com o locamento de locais de pastos para esses animais, dentre outras informações. Outra problemática que poderá ser amenizada com o uso da tecnologia em questão a matemática aplicada ao GPS diz que respeito ao encontro de... Logo, o GPS e os dados matemáticos obtidos por ele torna-se um aliado importante para a prática da caprinocultura, contribuindo para os estudos científicos quanto para a economia e sustento dos criadores locais. Bom, o que observamos através desse estudo é que a caprinocultura representa um cenário muito forte na economia do nosso país, em especial na nossa região Nordeste. E o nosso trabalho buscamos apresentar as melhorias que o uso da tecnologia, no caso GPS, auxiliado com bases matemáticas, permite melhorias aos produtores e criadores de caprinos em Pedro II, em especial na escola Thomas A. Kempis. Dessa forma, este é um projeto que necessita de um engajamento tanto em relação à pesquisa de campo, para que os testes com o GPS sejam realizados, bem como de suporte financeiro de outras áreas para a concretização do mesmo. É importante salientar que a motivação para a realização desse projeto tornou-se ainda maior diante das problemáticas encontradas e dos caminhos que poderá ser percorrido para a solução deles. Logo, o pensamento que levamos com a elaboração desse trabalho é colocá-lo em prática, aliando as nossas pesquisas a partir de dados matemáticos com auxílio de pesquisadores, estudantes do curso de análise de desenvolvimento de sistemas para um desenvolvimento de um aplicativo que possa usar o GPS para auxiliar os pequenos produtores em escolas agrícolas
tanto na localização dos animais, como em pastos e em melhoria da criação em referência à natalidade e mortalidade dos animais. Gostaria de agradecer aqui aos meus colegas que participaram junto comigo e ao nosso professor orientador Gilson, ao nosso professor da matéria e a todos vocês pela atenção.